Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje vamos fazer uma análise sobre os possíveis caminhos do dólar, um assunto que interessa muita gente, desde quem vai viajar ou investir no exterior, até quem consome produtos e serviços que vem de lá de fora. Nas últimas semanas, o dólar passou por grande volatilidade. A moeda americana chegou a ser cotada em R$ 4,73 no final de julho, mas recentemente ganhou força e voltou a se aproximar da casa dos R$ 4,90. Diante desse movimento dos últimos dias, muita gente tem se perguntado para onde o dólar vai afinal. A gente vai refletir sobre essa questão, sobre como deve ficar o câmbio brasileiro diante da mudança no cenário global de juros e vamos falar também de outros dois temas, o recado da ata do Copom e os dados da inflação brasileira de julho. A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar como os mercados reagiram aos dados de inflação nos Estados Unidos e na China, divulgados lá na semana passada. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís Andréa. Hoje é 14 de agosto de 2023. Vamos lá? Quem acompanhou as cotações do dólar nos últimos dias já percebeu que a trégua do câmbio não durou muito. Depois de alcançar o menor valor frente ao real desde abril de 2022, o dólar voltou a ganhar força nos últimos dias. A cotação atual está perto lá dos R$ 4,90, um patamar maior do que o alcançado nas semanas anteriores, quando, como a Thaís falou, o dólar testou um piso perto de R$ 4,70. Por outro lado, vale dizer que esse câmbio abaixo de R$ 5,00 é uma novidade, se considerado o comportamento da moeda americana desde o início da pandemia de Covid-19. Vamos então fazer uma rápida lembrança aqui. Em maio de 2020, o dólar chegou a bater a máxima de R$ 5,89. Aí, nos meses seguintes, o movimento foi um pouco de trégua, mas a moeda americana passou boa parte de 2021 e 2022 ainda acima dos R$ 5,00. O câmbio só voltou a ficar abaixo disso poucos meses atrás, quando o real retomou a trajetória de valorização. Nossos economistas são unânimes ao dizer que não é fácil precisar o que causou essa reversão no quadro cambial. Mas alguns fatores podem ter influenciado esse movimento. Vamos a esses fatores. Houve uma janela de desvalorização do dólar global no final de 2022. Em um primeiro momento, o real não acompanhou essa tendência, mas após a apresentação da proposta da nova regra fiscal, em março de 2023, os investidores passaram a enxergar menos incertezas no horizonte da economia brasileira. Com isso, o real alcançou seus pares, alcançou as outras moedas que vinham superando o dólar e voltou a ganhar força frente à moeda americana. Esse conjunto de fatores acabou beneficiando a entrada de dólares no Brasil nos últimos meses, mas são fatores que, vale dizer, não devem sustentar o real daqui para frente. É natural que o câmbio flutue no curto prazo. Mas essa flutuação não necessariamente reflete o preço que o dólar deveria ter se considerados os fundamentos. Como assim? O que eu quero dizer é que, embora seja desafiador prever para onde o dólar vai, a gente acredita que no médio e longo prazo, aspectos estruturais devem ditar uma trajetória de valorização do dólar frente ao real. E quais aspectos estruturais são esses? Primeiro, a gente tem o diferencial de juros. Para explicar esse conceito, vamos olhar como estão as taxas básicas aqui e nos Estados Unidos. No Brasil, a taxa Selic já está em queda, lembrando que o Banco Central brasileiro cortou os juros em 0,5 ponto percentual no início do mês e sinalizou que vai seguir nesse ritmo nas próximas reuniões. Já nos Estados Unidos, os juros estão no maior patamar desde 2007 e devem, na nossa visão, permanecer elevados até pelo menos meados de 2024. As direções contrárias da política monetária brasileira e da americana reduzem o intervalo entre o patamar de juros no Brasil e nos Estados Unidos. É esse o chamado diferencial de juros. Como juros são a principal referência para o rendimento de investimentos, a queda do diferencial reduz a atratividade para estrangeiros colocarem dinheiro no Brasil. Afinal, se o mercado americano, que é considerado o mais seguro do mundo, se o mercado americano garante bons retornos, muitos investidores deixam os mercados mais arriscados, como o brasileiro. Outro ponto que deve continuar beneficiando a valorização do dólar é a elevada dívida do setor público brasileiro. Quem acompanha nosso podcast já deve ter ouvido que o Brasil tem um endividamento elevado se comparado com outros países emergentes. Para ilustrar essa ideia, vou citar aqui os dados do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, a proporção da dívida líquida pública brasileira em relação ao PIB é de 57%, enquanto no Chile esse percentual é de pouco menos de 20%. Uma dívida elevada aumenta o risco de o governo ter que, no futuro, ser forçado a emitir mais moeda para conseguir pagar suas obrigações financeiras.
A consequência disso pode ser uma inflação elevada e um risco maior de investir no país, já que o investidor fica sem saber se o retorno das aplicações vai ser suficiente até para acompanhar a própria desvalorização da moeda. Por fim, um último ponto que não favorece a cotação do real é o contexto de dólar fortalecido globalmente. Esse contexto está relacionado principalmente aos juros elevados nos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, e à resiliência da atividade econômica americana. Lembrando que o PIB americano tem surpreendido para cima, o que mantém altos investimentos produtivos, como aqueles que são direcionados à expansão de fábricas, por exemplo. Isso garante o fluxo de recurso para os Estados Unidos e dá força para o dólar contra outras moedas fortes, como o euro e o iene, e dá força também para o dólar contra moedas emergentes, como o real. Esses fatores que eu citei agora devem pressionar o câmbio nos próximos meses. Na nossa visão, o dólar vai caminhar para R$ 5,30 no final de 2023 e vai ficar em R$ 6,00 no final de 2024. Lembrando que o dólar está agora lá perto dos R$ 4,90. Com tantos pontos jogando contra, a gente não acha que o real vai voltar a dar um alívio para quem precisa trocar a moeda brasileira por dólares. Agora, deixando o dólar um pouco de lado para falar da inflação brasileira, o IPCA teve avanço de 0,12% em julho, depois de uma deflação de 0,08% no mês anterior. Esse dado de julho reforça a nossa visão de que o vale da inflação, ou seja, o menor patamar do indicador, esse vale da inflação ficou para trás. A alta do IPCA acumulada em 12 meses ficou em quase 4%, bem acima do acumulado de junho, que estava ali mais perto de 3%. Tudo indica que a inflação brasileira vai continuar subindo nos próximos meses, mas a aceleração vai ser um pouco menor do que esperado inicialmente. A gente, aliás, reduziu de 5,8% para 5,4% a projeção para a inflação ao final de 2023. Lembrando que a meta da inflação para o ano é de 3,25%. A alta da inflação que a gente projeta até o final do ano tem duas razões principais. Primeiro, os meses de deflação registrados no ano passado estão saindo da fotografia de 12 meses do IPCA e, segundo, os preços de serviços ainda devem puxar o índice para cima. Como a gente tem reforçado bastante aqui nas nossas análises, o desemprego brasileiro abaixo da média histórica faz com que os salários pressionem os custos de serviços. A inflação de serviços até recuou um pouco em julho, mas segue bem acima da média do IPCA e em um patamar elevado. Por fim, a gente acredita que esse alívio foi temporário, ou seja, a inflação de serviços não deve mais desacelerar nos próximos meses. A gente agora vai falar de juros brasileiros. O Banco Central sinalizou que vai continuar reduzindo a taxa Selic gradualmente, em doses de 0,5 ponto percentual. Na reunião do início do mês, o Copom decidiu iniciar a queda dos juros com um corte dessa mesma magnitude. Lembrando que a Selic caiu de 13,75% para 13,25%. Segundo a ata divulgada na semana passada, o Copom afirmou que julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes de queda de juros, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva. Traduzindo o que disse a autoridade monetária, cortes maiores de juros só seriam possíveis se a inflação projetada pelo BC para 2024 caminhar mais rapidamente para a meta, que é de 3%. Bom, por enquanto, o cenário mais provável para a Selic é o de cortes de 0,5 ponto percentual por reunião. Mas eu faço aqui uma observação importante. O fato de o Copom nem ter citado a hipótese de reduzir o ritmo do ajuste da Selic para cortes de 0,25 ponto percentual sugere que o segundo cenário mais possível seria o de cortes maiores, ou seja, cortes na ordem de 0,75 ponto percentual. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta aqui no Macro Review uma vez a cada quinzena. Nesse episódio, a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, analisa os principais temas que movimentaram as bolsas globais na última semana. Dessa vez, a Gabriela começou nosso papo falando de inflação nos Estados Unidos. Os dados do CPI, divulgados na semana passada, trouxeram uma surpresa positiva para quem acompanha com preocupação o avanço dos preços americanos. Isso porque houve uma melhora no índice e na inflação de serviços, que é um grande ponto de atenção para a política de juros nos Estados Unidos. Vamos ouvir então a análise da Gabriela. Em termos dos Estados Unidos, que como o resto do mundo estava batalhando uma inflação muito elevada, um ano atrás, o processo de desinflação continua.
Em julho, a inflação, tanto núcleo quanto a inflação cheia, aumentou somente 0,2%, ajudando a trazer o núcleo da inflação um pouquinho mais para baixo, agora 4,7%. A boa notícia é que os preços de serviços estão desacelerando. E lembrando que esse agora é o foco do Banco Central americano. Especialmente estamos vendo menos inflação em preços de voos, em hotéis e menos crescimento em aluguéis. Então, boa notícia em termos das expectativas sobre juros, que agora os investidores estão esperando baixa probabilidade de mais um aumento de juros. Claro, vamos ter que ver mais um dado de inflação antes da reunião do Banco Central em setembro, mas é provável que julho foi o último aumento de juros nos Estados Unidos e agora o Banco Central está em pausa. Já a China passa por uma situação bem diferente. Por lá, a preocupação é oposta. Os dados recentes mostraram uma deflação causada principalmente pela demanda menor das famílias e das empresas chinesas. A Gabriela explica isso melhor. Nos últimos anos, a China não tem tido um problema inflacionário. E, na verdade, essa semana, os dados de julho mostraram deflação na China em termos da inflação cheia, contraindo 0,3% ano contra ano. Em termos do núcleo da inflação, aí não vemos deflação, ainda está positivo em 0,8% ano contra ano, mas realmente a China é exceção em termos de inflação e continua mostrando baixa inflação. Isso porque a demanda da China tem se mostrado mais fraca do que no resto do mundo e mais fraca do que o esperado. Tivemos outros dados da China de julho, semana passada, como importações, contraindo 12%, o dobro do esperado, ainda mostrando baixa demanda doméstica das famílias e das companhias. E esse é realmente o problema da recuperação da China, que existe baixa confiança. Por isso, agora os investidores estão esperando mais medidas dos políticos econômicos chineses para melhorar a confiança. Especialmente no radar, estariam mais medidas para estabilizar o setor imobiliário e se espera que isso aconteça nas próximas semanas. Isso ajudaria muito a recuperação das ações chinesas e também da moeda. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 16 de agosto, o Fed divulga a ata da decisão de política monetária de julho. Lembrando que foi nessa reunião que o Fed voltou a subir juros, então vale a pena ter mais detalhes para entender o que pode vir pela frente. No mesmo dia, quarta-feira, sai a inflação do Reino Unido do mês de julho. A expectativa é que o índice continue desacelerando em reação aos juros elevados na região. No Brasil, a agenda de indicadores econômicos está mais tranquila, mas a gente vai continuar de olho na agenda do Congresso para saber como que ficam as tramitações do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Lembrando também que o governo tem até o final do mês, até o final de agosto, para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024. A gente vai acompanhar esse tema também. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostar desse episódio, não esquece de deixar um recado pra gente. Isso se no seu tocador tiver uma caixa para publicar comentários. E se você está ouvindo no YouTube, então fica fácil. É só deixar um alô pra gente nos comentários do vídeo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto com a Naera Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som e a locução de hoje foi também da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!